Fernando Vítulo e Heródoto Barbeiro conversando conosco aqui no RB Notícias sobre o rádio. 100 anos de rádio agora, no dia 7 de setembro. 200 anos da independência do Brasil, 100 anos da história do rádio. Você fala um pouco você é um professor de história, não é? Eu fui. Né? E gosta de história, evidentemente, né? Gosto. A história do rádio aparece no livro? Aparece, inclusive, tem uma coisa importantíssima, que é o seguinte: quem foi que inventou o rádio? Tem a história de um padre, não tem? Tem. Que antes Padre, do Marconi. Do Marconi. Padre Landel de Moura. Exatamente. Que fez uma série de transmissões de rádio, mas não patenteou a invenção dele tão fortemente quanto o Marconi. Por esse motivo, então, Marconi... Isso foi nos anos 20 ainda? Foi nos anos... Não, antes. Antes, né? Foi antes. Foi em 1910, 12, por aí. Antes do rádio chegar ao Brasil. Exatamente. E o Marconi, que era italiano, foi para a Inglaterra, pegou a grana dos ingleses, patenteou e criou a primeira estação de rádio. Mas o Landel de Moura, padre brasileiro, fez experiências e é o responsável pela primeira emissão de rádio no Brasil. E quando o rádio explodiu no Brasil? A era do rádio. Exatamente, nos anos 40, não é? Por aí. Rádio Nacional. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Era o que a Globo foi durante Rádio muito Nacional tempo do no Rio de Brasil. Janeiro, sem dúvida alguma. Quer dizer, o rádio se servia muito ao aspecto artístico, quando ainda não havia gravação, os programas não eram gravados, os programas eram todos ao vivo. De auditório? Né? Programas de auditório. Silvio Santos começou aí também, não é? Começou e na tá Rádio até hoje. Nacional. Rádio Nacional ali Na Rua das Palmeiras, onde nós trabalhamos junto lá na CBN, pô. A gente começa a conversar sobre o rádio aqui. Agora, mas o seu livro, né, o livro de vocês, que é parte de um projeto comemorando os 100 anos de rádio, fala muito do rádio hoje. Não é? O rádio não é mais aquele radinho espica, radinho de pilha, radinho espica. Você sabe o que é isso? Até tem no museuzinho lá. Tem, a gente tem um museuzinho lá no estúdio. Tem um rádio espica lá. Tem uns rádios lá. Mas é que a coisa vai evoluindo, né? E a gente vai adotando novas plataformas, né? O que a gente precisa entender é que, por exemplo, falando de podcast, podcast é um produto do rádio. É um programa de rádio à disposição na internet. A questão é o seguinte, por exemplo, o acesso da tecnologia, internet, tantos equipamentos, facilitaram muito as pessoas produzirem os seus próprios programas. O problema disso é a falsa sensação de que você não precisa se preparar para fazer aquilo. Esse é o problema. Então, quando você vai ligar o microfone, você tem que se preparar. O que eu vou falar? Exato. Como que eu vou falar? Para quem que eu vou falar? Quem que é meu público-alvo? Então, esse é o problema. Então, muita gente que quer se colocar atrás do microfone tem essa falsa sensação. É só ligar aqui o microfone e sair falando. E não é bem assim, porque pode cair na bobagem de você falar uma besteira, né? E aí complica. O Heródoto, você teve algum processo por ter falado demais no rádio ou não? Tive. Teve? Tive. Uma vez eu fui processado por um deputado. Não gostou do que você falou? Na verdade foi o seguinte, eu fiz uma entrevista com o Zé Dirceu. E o Zé Dirceu... Quando ele tinha voltado para o Brasil? Não, quando ele tinha voltado para o Brasil. E o Zé Dirceu, ele até nem sabe, ele fez umas críticas violentas contra o deputado. Aí ele entrou com uma ação criminal contra a mim e contra o Zé Dirceu. E aí logicamente, lá o Sistema Globo, advogado e tudo mais, eu fui na audiência com o juiz, e o juiz disse, olha, é o seguinte, então vamos fazer o seguinte, você abre um espaço para ele falar? Eu falei, abro. Não, aí ele falou, eu não quero. Eu falei, então me dá um texto, eu leio o texto. Aí eu dei o texto, mas eu fui processado. E mais recentemente fui processado por um senador, agora trabalhando aqui na Record News, lá do Acre. Sempre problema político, né? Os políticos realmente não tem um político que goste de receber uma crítica, né? E a gente tem muito esse problema, não tem não? E aquele outro aí, o dono da rádio. Bom, a sua participação no rádio foi numa capital, em grandes emissoras, tudo, mas a gente lá nas emissoras, a minha emissora, onde eu comecei, era de 250 watts, ou seja, 250 gramas. Uma rádio normal tem 10 quilos, 50 quilos, quilowatts. A minha era 250 gramas, então ela transmitia ali. Mas, de repente, chegava lá o dono da rádio e falava assim, precisamos elogiar o prefeito, porque o prefeito está aí. Né? Então, teve esse problema. Mas, enfim, minha gente, olha, o nosso tempo está chegando ao fim. Fale alguma coisa aí a respeito do lançamento do livro, do projeto que é importante que você
coloque isso nesse final de conversa nossa. Olha, as aqui. pessoas podem Chamar o povo acompanhar pra- pelo nosso site, 100anosderadionobrasil.com.br. 100 anos de rádio no Brasil, tudo Isso, junto. 100 o número, né? 100 número. 100 em número. Em número. 100 anos de rádio no Brasil.com.br. Lá tem as informações da websérie, os episódios que estão sendo lançados. Toda semana tem um episódio novo. Também tem as informações do lançamento do livro. Então o pessoal pode acompanhar tudo por lá. E a gente estará lá no dia 15 de setembro, às 9h30 da manhã, no Museu de Imagem e do Som. Em São Paulo. perfeito. Heródoto. Bom, eu queria só agradecer a gentileza, dizer que Imagina, nos agradecer. encontramos Quem de tem que novo. agradecer a gente, Tivemos a pô. oportunidade de trabalhar junto, foi uma grande honra. Eu fui seu fã antes de conhecê-lo pessoalmente, porque eu era professor e você já era jornalista na TV Globo. E queria aproveitar e dizer essa oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Heródoto, obrigado. Fernando, obrigado. Gente, obrigado pela companhia de todos vocês. Nós voltamos aqui amanhã, nesse mesmo horário. Até lá.